Tudo bem? Vamos aguardar uns 3 minutinhos para o pessoal conseguir entrar e a gente já inicia o webinar. Mais um minutinho, pessoal, daí a gente já inicia. Pessoal, vamos lá? Vamos iniciar o webinar. Bom dia, tudo bem? Então, agora dando início à nossa série, né? A primeira série aí do webinar de compliance. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o GRC na prática, né? Para aí ajudar na maturidade dos nossos clientes e do negócio. Tá mutado. Estão me ouvindo agora? Sim. Então, bom dia, eu sou a Rochelle Camargo, sou analista de segurança aqui da DropReal, faço parte do time do GRC. Também sou auditora da ISO 27001, né? E aí agora eu vou passar para o Henrique aí se apresentar antes da gente dar início ao webinar. Obrigado, Rochelle. O meu nome é Henrique Kell. Também sou analista de segurança da informação aqui na Drop. Eu sou advogado, especialista em direito digital e faço parte também do time de GRC, junto com a Isabelle aqui na Drop, que também nos ajuda no dia a dia, mas acabou ficando para nós essa incumbência de apresentar o GRC para vocês.
Então aqui, né, seguindo aí a série, a DropU está realizando 34, né, até o final do ano serão 34 webinários. O último da série foi a segurança em nuvem, então quem já vem acompanhando aí os nossos eventos, né, já está acostumado a ver aí essa tela. Hoje, como eu falei anteriormente, é o primeiro da série, é o primeiro episódio, né, da série de compliance do GRC. E aqui, para quem ainda não conhece, é a nossa queridinha, que a gente gosta de chamar, a queridinha da Drop, né, a caneca que os nossos clientes e parceiros adoram, né? Inclusive, ela no final desse evento vai ter um sorteio, mas eu não vou dar spoiler aqui do outro. Mas já tem, né, Glória? É a caneca e o kit chimarrão. Isso. Conecta o kit chimarrão hoje. Ah, então, muito bem. E aqui, mostrando que a Drop, ela, né, atende clientes de todo o Brasil, mas a gente tem escritórios, a nossa matriz é aqui em Canoas, né, onde a gente fica, né, eu e o Henrique. Temos também o escritório de São Paulo, o escritório de Vila Velha, no Espírito Santo, e uma unidade ali em Brasília. E aqui a nossa programação, né, que a gente vai passar aí para vocês apresentando a importância e o que é o GRC, né? Então, pessoal, todos os dias aqui, quando chegam clientes novos, né, todo mundo pergunta, tá, mas o que é o GRC? O que faz o GRC, né? Então, a sigla GRC significa governança, risco e conformidade. E o que o GRC promove nas empresas? Ele reduz incidentes, custos inesperados, gera maior confiança de clientes e parceiros de mercado, né? E ele também ajuda as empresas a ter um melhor alinhamento entre tecnologia, compliance, risco e governança. E também ajuda na tomada de decisão, né? Eu gosto de dizer que o GRC ele ajuda a cultura organizacional, né? Trazendo aí mais ética e transparência para os nossos clientes e também novos clientes, né? E o primeiro pilar do GRC, que eu considero ele de muita importância, é a governança. Por quê? A governança ela ajuda a empresa a seguir normas, seguir legislações como a ISO 27001, a SOX, próprio Banco Central, né? Garante que a empresa não seja surpreendida por falhas, ataques cibernéticos ou algum descumprimento da lei, como a LGPD. E aí eu trouxe ali alguns exemplos, né, do que dos benefícios que a governança traz para as empresas, né? Definição de políticas e normas, revisões periódicas de acessos para evitar privilégios indevidos. Ela também ajuda, né? Ela é responsável para que a gente possa criar um comitê de tecnologia, né? E junto ali com a diretoria e a alta gestão, priorizar as atividades que foram propostas, né? E também os investimentos. E também a governança é responsável por realizar esse monitoramento contínuo dos incidentes de segurança do negócio. E agora o segundo pilar que a gente vai entender um pouquinho é o risco, né? O que é o risco de TI na organização? São ali eventos que comprometem a segurança, né? E comprometem também o que o que a gente chama aqui na segurança os pilares, né, da segurança da informação, que é a integridade, a disponibilidade ou a confidencialidade mesmo, né? O risco, ele representa nas empresas uma ameaça, e isso também pode causar muitos prejuízos e também danos à reputação. Por isso que a gente, aqui no GRC, a gente sempre frisa, né, muito que a gestão de riscos, né, ela proporciona que a empresa consiga, em um momento de incidente,
ela tenha um plano de ação para agir rapidamente, né, e tomar as melhores decisões. E aí eu quis trazer também alguns exemplos de risco, que são os ataques de ransomware, phishing ou malware, roubo de credenciais e acesso não autorizado, falhas em provedores de nuvem, backups ineficientes e inexistentes, descumprimento de leis, fornecedores de TI sem controle de segurança, né? Então, imagina você que está ali compartilhando todas as informações estratégicas, informações sensíveis com o teu fornecedor. Então, é muito importante que esse fornecedor também tenha segurança, né, para manter a empresa mais segura e com privacidade. E o terceiro pilar do GRC é a conformidade, né? Que é o processo aí para deixar a empresa mais conforme, né? Não querendo ser redundante, mas ela permite, né, que a empresa esteja de acordo com as regras, com as leis e com padrões que a empresa precisa seguir, né? Ela transforma as normas e as políticas, né, em ações do dia a dia, né? E também ajuda a que a empresa tenha mais ética e transparência. E ali também eu trouxe alguns exemplos, né, de conformidade, que é seguir as leis e regulamentos, como a LGPD, Banco Central, cumprir padrões de mercado, ISO 27001, NIST, o próprio CIS-V8, respeitar código de ética, políticas e procedimentos internos, evitar multas e proteger a reputação da empresa e também gerar mais confiança entre clientes e parceiros, né? Então, estar conforme gera mais transparência do negócio para os clientes. Dito isso, né? Mas depois de explicar para vocês todos esses três pilares, né? Quais são os benefícios em ter o GRC na empresa, né? Então, ele melhora muito a tomada de decisão, como eu já havia comentado, reduz custos com incidentes e multas, protege a imagem e a reputação da empresa, garante mais segurança e confiança, né? E hoje, com a crescente dos ataques cibernéticos, né? Do ano passado para cá, a gente observou na rotina ali, trabalhando com os nossos clientes, o aumento dos ataques cibernéticos e também o uso, né, massivo de inteligência artificial, isso tudo gerou que a mais importância em ter um GRC contínuo no negócio, porque aí isso vai garantir, né, uma gestão proativa dos riscos e eficiência nos processos também de auditoria, né? E como eu havia dito antes, o GRC contínuo ele ajuda a melhorar a tomada de decisão, né, no negócio. E aqui são os serviços gerenciados, é o serviço gerenciado do GRC, que ele contempla 4 atividades, né? O diagnóstico, que é o levantamento aí da situação atual da empresa, riscos, controles e maturidade, né? O plano de ação, que são as recomendações que a gente realiza, né? Depois de identificar, fazer todo aquele diagnóstico para verificar a maturidade da empresa, a gente gera um plano de ação ali com recomendações e também propõe melhorias. Depois a gente entra na fase da implementação, né? Que é colocar em prática tudo ali que a gente recomendou, trabalhando junto com o cliente e a equipe. E na gestão contínua e no monitoramento é realmente monitorar junto com o cliente, né, o ambiente dele e os riscos que podem vir a ocorrer. E aí agora eu vou passar a palavra para o Henrique, o colega Henrique, ele vai explicar para vocês o trabalho que a gente aqui do GRC realiza nos nossos clientes e também vai explicar os benefícios em ter um gerenciamento, um serviço de gerenciamento
em GRC, tá bom? Então, pessoal, Rô, tá me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo bem. Show. Como a Rochelle já veio comentando, pessoal, o GRC ele não é só uma sigla bonita, né? É formada por 3 pilares, como a Rô disse, que fazem parte fundamental de qualquer empresa, para que ela consiga ganhar confiança digital e, principalmente, se manter competitiva, ainda mais nesse cenário que está cada vez mais regulado. Tipo com a NPD por aí, que faz o controle da proteção e privacidade dos dados. E também num cenário onde tem muitas ameaças em uma crescente absurda, que tem cada vez mais hackers também no tentando acessar os dados de vocês e as informações de vocês. Então, quando a gente fala em GRC, na prática a gente está falando de um modelo que integra 3 coisas que normalmente as empresas tratam separadas, né? Uh, seria a segurança da informação, a privacidade de dados e o compliance. E aqui no GRC a ideia é unir tudo isso num único fluxo, de ponta a ponta. Aí eu pergunto para vocês, vocês sabem qual é o resultado de unir a segurança da informação e a privacidade? A empresa ela não só cumpre as leis e as normas, como a LGPD e a ISO 27001, mas ela também desenvolve uma cultura de segurança, que eu, particularmente, entendo como o futuro da segurança da informação e da privacidade dentro das organizações, né? Deixar de tratar o compliance, deixar de tratar a privacidade e a segurança da informação como eventos específicos e começar a tratar como uma cultura do dia a dia. E como a gente sabe, a cultura vai além da política escrita no papel, né? É quando o colaborador vai lá o colaborador lá da ponta, né, já entende que uma senha fraca ou um dado compartilhado errado pode e vai gerar um baita problema. Mas por que a gente está explicando o fluxo do GRC dentro da Drop, né? É que a gente não se limita a entregar relatórios de diagnósticos frios, né, Rô? A gente faz mais que isso, a gente acompanha o cliente na prática, a gente entende o nível de maturidade dele, prioriza o que é mais urgente, implementa medidas de verdade e, na minha opinião, o mais importante, a gente mantém tudo isso vivo no dia a dia da empresa fazendo a gestão contínua. Não adianta a gente ter um projeto lindo de GRC se ele morre depois de 3 meses, quando acaba o prazo do contrato que a gente está fazendo a implementação. Então, o fluxo que eu vou mostrar agora para vocês resume exatamente isso. Começa com o diagnóstico, passa pelo entendimento da necessidade do cliente perante as adequações em conjunto com o plano de ação, né? Às vezes o cliente precisa de uma adequação de privacidade de dados em conjunto com a LGPD, às vezes é uma adequação de segurança da informação na ISO 27001, às vezes é uma adequação de segurança da informação internacional com o NIST ou com o CIS V8. Então tudo isso a gente analisa em conjunto com o cliente e ali na implementação a gente vai comentar também que o cliente, a gente monta um comitê de gestão de segurança da informação, e em conjunto com esse comitê de gestão de segurança da informação, a gente entende as prioridades da empresa e monta um plano de ação estruturado. Então, a primeira etapa do nosso fluxo é o diagnóstico, e eu costumo comparar essa etapa sempre a um check-up de saúde, né? Exatamente o diagnóstico de saúde, que antes de qualquer tratamento a gente precisa saber exatamente qual é a situação da empresa em termos de segurança e privacidade. Então, nessa fase, a gente não só olha os documentos e políticas escritas, que geralmente, na nossa experiência aqui, já é um problema, né? Geralmente as empresas não têm essas políticas, normas e procedimentos estruturados, mas nós conversamos com todas as áreas da empresa, principalmente aquelas que lidam com segurança da informação e com dados de colaboradores, fornecedores, fazendo entrevistas para entender esses processos dentro da empresa. Isso tudo com base, como eu já disse, na ISO 27001, no NIST e no CIS V8, para mapear todos os riscos possíveis. E é aqui que muitas vezes aparecem coisas bem práticas e críticas, como um servidor exposto sem atualização, ou um processo que qualquer colaborador consegue acessar pastas que deveriam estar restritas. Rô, eu acho que eu estou me ouvindo pelo teu microfone. Bom, seguindo, a gente também aplica formulários para medir o nível de maturidade dos colaboradores diante da segurança da informação e da privacidade de dados. E nesse formulário, muitas vezes, a gente consegue revelar que, por exemplo, a diretoria confiava que todos os colaboradores da empresa estavam preparados para lidar com um ataque phishing. Mas o resultado desse formulário, dessa pesquisa, mostra que, na verdade, os colaboradores não sabem como identificar um e-mail falso.
E além disso, a gente avalia a maturidade da organização, verificando os controles do anexo A da ISO 27001, se eles estão funcionando de verdade dentro da empresa. Geralmente, antes da nossa conscientização, do nosso trabalho, esses resultados são bem negativos e ao final, né, da gestão contínua lá, a gente acaba repetindo essas pesquisas para verificar se o nosso trabalho está surtindo efeito e verificar se a empresa já está com uma maturidade maior. Um exemplo simples de quando de controles que no começo não funcionam bem e depois podem vir a funcionar é se a empresa já possui uma política de backup, mas essa política de backup não sofre testes de restauração. Então chega um momento em que a pessoa vai tentar fazer o backup lá em um momento crítico e não consegue realizar o backup por alguma falha no sistema ou alguma falha no procedimento que não foi revisado. Então, o resultado diagnóstico é esse: é uma visão clara das vulnerabilidades, das não conformidades e das oportunidades de melhoria das empresas. E é esse panorama inicial que fundamenta o plano de ação, que é o próximo passo. Aqui no plano de ação é importante frisar para vocês que depois do diagnóstico a gente não sai simplesmente disparando recomendações soltas. O próximo passo aqui no plano de ação é entender a necessidade real do cliente e, a partir daí, organizar as adequações junto com o plano de ação. Ou seja, não é só listar problema, mas sim construir uma priorização junto com o Comitê de Gestão de Segurança da Informação e Privacidade, construir uma priorização que faça sentido para a realidade de cada empresa, né? Considerando os riscos, os recursos disponíveis e também os objetivos estratégicos da empresa. Nesse ponto, tudo que foi identificado como fragilidade, risco ou não conformidade, a gente organiza em um documento estruturado, né, uma planilha Excel e um documento escrito com texto corrido para entendimento das prioridades, prazos e responsáveis, que vira tipo um guia estratégico, mostrando claramente por onde a empresa deve começar e o que, e o que pode ficar por uma segunda fase, ou pode correr em paralelo, né? Ou que possa ficar lá para gestão contínua, para realizar um trabalho mais a longo prazo. Isso. A Rochelle complementou aqui para mim, ela tá com o microfone fechado e como ela tá apresentando é ruim para ela abrir o microfone aqui, mas ela comentou que a gente estrutura isso como atividades a curto, médio e longo prazo, né? As atividades a curto prazo são feitas no primeiro ano do projeto, a longo prazo são no segundo ano, até o segundo ano, na verdade, né? Às vezes a gente consegue puxar alguma de médio prazo para finalizar em até um ano, e as de longo prazo são de 2 anos ou mais para realizar, né? De uma forma contínua junto da empresa. A grande vantagem desse plano de ação estruturado é que o cliente não fica perdido no meio de tantos problemas, né? A gente às vezes passa planos de ação com 70 itens e como ele está estruturado com atividades a curto, médio e longo prazo, a gente consegue dar para o cliente uma luz no fim do túnel com um caminho claro, né? Com o que precisa ser feito primeiro, o que pode esperar e quem vai ser responsável por cada ação. É a partir desse documento, então, que a gente segue para a fase de implementação. Depois que o plano de ação está pronto, chega a fase de implementação, né? Que é, como diz o nome, o momento em que tudo aquilo que ficou no papel começa a virar prática dentro da empresa. A gente começa a botar o plano de ação em prática. Essa etapa, dependendo da necessidade do cliente, contém os seguintes itens, né? Que eu listei aí para vocês. É a revisão e desenvolvimento dos documentos que dão sustentação à segurança, como políticas, normas, procedimentos e cartilhas de conscientização. Muitas vezes a gente chega no cliente, a gente encontra documentos genéricos ou desatualizados, ou a gente não encontra esses documentos, e é aqui que a gente ajusta para que ele reflita a realidade do cliente. A gente também trabalha na criação do Comitê Gestor de Segurança e Privacidade, né? Como eu comentei com vocês antes, às vezes esse comitê ele é implementado junto do plano de ação, justamente para que a empresa tenha um comitê de pessoas que tomam decisão dentro da empresa, nos mostrando quais são as prioridades e os prazos que eles conseguem atender o nosso plano de ação. Então, esse comitê de segurança, ele reúne pessoas estratégicas e pessoas operacionais dentro da empresa, com a função de supervisionar, aprovar e dar continuidade às iniciativas. É uma forma de garantir que as responsabilidades não fiquem concentradas só na equipe de TI, por exemplo.
Nós também realizamos workshops de capacitação, né? Aqui a ideia é traduzir a segurança e a privacidade para a linguagem do colaborador, do gestor e até de parceiros, né? Já tivemos workshop em que o time de vendas percebeu que, ao compartilhar planilhas de clientes por e-mail, estava expondo dados pessoais sem saber. Ou, por exemplo, a gente teve há pouco tempo atrás um workshop num cliente que tem uma área operacional de chão de fábrica, que não tem acesso a computadores no dia a dia, muitos deles são humildes, que não têm acesso nem a celular, e a gente consegue transpassar para eles para que eles tenham consciência da proteção dos dados deles ou da segurança da informação no dia a dia, até com documentos físicos, né? Sim. A Rochelle implementou aqui que os colaboradores eles são o principal ativo, né, na segurança da informação e na gestão dos dados dentro da empresa. Então a conscientização deles é o ponto principal para melhorar a maturidade da empresa na área de segurança da informação. A partir daí, a gente entra com os controles, né, técnicos e não técnicos. E aí, como controle técnico, eu consigo trazer para vocês um exemplo de firewall bem configurado ou implementação de um multifator de autenticação. E os não técnicos são aqueles que envolvem processos, como fluxos, procedimentos, para aprovação de acesso ou acesso a informações sensíveis e tal. E, dependendo do escopo de trabalho do time de GRC naquele cliente, a gente faz a preparação da empresa para adequação a LGPD ou para tentar uma certificação a ISO 27001, ou em muitos casos dos nossos clientes também, para eles passarem nos due diligence, né, nos questionários de due diligence de segurança da informação dos seus clientes. E é aqui onde a empresa realmente dá um salto de maturidade, né, para que a segurança e a privacidade deixem de ser iniciativas pontuais, como eu disse antes, e passem a ser incorporadas na cultura da empresa, no dia a dia. E aí a gente passa para o próximo item, que é a gestão contínua. E aqui, na minha opinião, eu acho que a gente está no ponto mais importante do GRC, tá? Que ele não pode ser tratado como um projeto com começo, meio e fim. Mesmo que a colaboração da Drop cesse no nosso cliente, a gestão contínua deve ser mantida, né? É um ciclo que deve ser mantido vivo dentro da empresa. O que a gente faz nessa fase, enquanto a gente está trabalhando junto com os nossos clientes, é monitorar os riscos de forma constante, né? Identificar, avaliar, mitigar e acompanhar se os controles estão realmente funcionando. Não é só implementar uma política hoje e esquecer dela amanhã, né? A gente precisa revisar, testar e melhorar sempre aqueles controles que a gente já implementou. Um exemplo simples para vocês, como eu falei antes, já trouxe esse exemplo, vou repetir ele, que a empresa pode ter implementado um backup automático. Mas se ninguém nunca testar a restauração, quando um incidente acontecer, pode ser tarde demais para tu realizar esse backup, ou existe a chance de o controle nem funcionar como deveria, né? E outro caso muito comum é o caso do phishing, principalmente com os colaboradores, em que a empresa treina o colaborador num primeiro momento, mas não repete o teste periódico, e as pessoas esquecem como faz para identificar um e-mail malicioso e voltam a clicar em links maliciosos. Inclusive, a gente já fez testes de spear phishing nos nossos clientes, junto com a nossa equipe de Red Team de pentest e tal. Os colaboradores, eles disseram no teste de maturidade que conseguiam identificar os e-mails maliciosos e no momento em que a gente realizou o teste de phishing, os colaboradores acabaram acessando, deram credenciais, deram localização e a gente conseguiu acessar documentos e informações até mesmo do CEO da empresa. Então, a gente, como hackers éticos, né, a gente acaba não utilizando essas informações, mas a gente demonstrou para o nosso cliente que a gente precisava ter uma conscientização mais firme e mais impositiva com os colaboradores. Além do monitoramento técnico, a gente também mantém a governança ativa com relatórios periódicos para a diretoria, com reuniões com o comitê gestor e novos workshops, né, sempre em alinhamento com a necessidade do cliente. Esse acompanhamento garante que a segurança e a privacidade não fiquem paradas nunca no tempo.
E, na minha opinião, é aqui que a empresa realmente alcança a maturidade de GRC, quando entende que não existe um ponto final no trabalho de governança, mas sim uma evolução contínua, né? Cada ciclo de diagnóstico, de plano de ação e implementação vai se retroalimentando e fortalecendo a organização contra riscos e exigências de conformidade. E para finalizar, eu trouxe para vocês alguns diferenciais da equipe da Drop aqui. A gente tá falando aqui sobre o GRC, mas o GRC ele trabalha muito em conjunto com as equipes de Red Team, Blue Team e o que a gente chama aqui dentro da Drop que é o Purple Team, que faz parte da equipe de Threat Intel. A gente tem uma equipe multidisciplinar, não fica preso só em TI ou em jurídico, nós temos especialistas em segurança da informação, direito digital, privacidade, compliance, auditoria, pentest. E isso garante que a nossa equipe tem uma visão completa do técnico ao regulatório dentro da empresa para que a gente consiga fazer o atendimento mais personalizado possível. Outro diferencial do nosso trabalho é o atendimento híbrido, né? A gente geralmente faz os atendimentos remotamente, mas a gente tem a possibilidade de ir até o cliente para fazer a implementação de atividades, a apresentação de workshops. Isso não é um limitador para nós. Então a gente está sempre presente no remoto, mas a gente também pode estar presente on-site. E isso dá muita agilidade e proximidade na resolução dos problemas. Na parte de gestão, a gente trabalha com total transparência, a gente sempre entrega relatórios periódicos com a maior quantidade de informações possíveis, e se não há entendimento dessas informações, a gente faz uma explicação mais, quer dizer, menos técnica, né, sobre os riscos, a maturidade e os indicadores, né, os KPIs da empresa. Assim, a diretoria, mesmo que não tenha conhecimento técnico, consegue enxergar claramente a evolução e justificar os investimentos na área de segurança da informação e privacidade. E a gente acredita muito, e isso é uma coisa pessoal minha, eu amo a capacitação contínua, né, a conscientização dos colaboradores. Eu acho que esse é o ponto principal, como a Rochelle implementou antes a minha fala. O principal ativo na segurança da informação e na privacidade são os colaboradores. Então, de fato, a capacitação contínua, a conscientização periódica dos colaboradores é o ponto-chave para entender, para entender não, para fazer com que a empresa mantenha a sua maturidade na segurança da informação. E além de tudo isso, né, a gente oferece apoio estratégico direto ao DPO. A Rochelle aqui, inclusive, ela é DPO, ela presta esse serviço de DPO as a Service para as empresas. E a gente ajuda na condução do Comitê de Segurança da Informação. A gente geralmente faz parte do comitê, a gente não toma as decisões por vocês, mas a gente indica as decisões que vocês devem tomar, ou a gente aponta o caminho mais seguro dentro das opções para que o comitê, né, com os colaboradores da empresa, possa decidir o melhor caminho a seguir, né, conectando então a governança à operação de forma prática. E por último, a gente trabalha sempre alinhado a frameworks nacionais e internacionais, né? A LGPD é um dos casos, e a ISO 27001, que fala sobre segurança da informação, a ISO 27701, que fala sobre privacidade de dados dentro da norma de segurança da informação, NIST e Syscontrols, que falam também sobre segurança da informação em um ambiente internacional, e o que garante que o cliente esteja sempre em conformidade no nível nacional, e não só isso, mas também a nível internacional com as práticas globais de mercado. A Rogério vai abrir o microfone dela para fazer um adendo. Aí, estou te ouvindo. Então, só complementando, né, que o serviço de GRC, quando a gente já está lá no cliente, a gente não é só uma consultoria, a gente acaba se tornando um membro do time, realmente conhecendo ali o ambiente e trabalhando junto com ele ali no dia a dia para atender ele e tomar as melhores junto, né, com o time estratégico, tomar as melhores decisões para que a empresa ali possa identificar rapidamente os riscos, né, mitigar eles também,
né, para diminuir o impacto caso aconteça algum incidente. Então, esse serviço que a Dropwheel realiza, ele é muito importante porque a gente percebeu nesse tempo aí trabalhando com os nossos clientes que ele reduz, né, o impacto, reduz o risco de um ataque cibernético ou de um vazamento de dados, né, tu tendo um GRC contínuo em até 80%. Então, isso é um número muito grande. Então, por isso que a gente faz esse trabalho mais personalizado, vamos dizer assim, né? É o dia a dia ali do nosso cliente. A nossa ideia com esse webinar aqui não é vender nada para vocês, é mostrar a importância do GRC, né, da gestão contínua, de ter um plano estruturado para fazer a conformidade com a privacidade, com a segurança da informação, que vocês entendam o que a gente geralmente vê em cada passo, é mostrar que a gente tem que estar interessado nesse assunto. E aí é isso. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta antes do sorteio, né? Vamos dar uns Pessoal, acho que minutinhos para vocês fazerem uma pergunta aí. a gente pode também, aproveitando aqui, corroborando com vocês, eu posso enviar o link aqui do sorteio. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida também, já coloquem no chat. Isso. Aí a gente faz essas duas coisas. Vamos lá. Tem Já a coloquei o sessão de link. perguntas e respostas e a sessão de chat ali. Vocês podem fazer perguntas nos dois chats. Fiquem à vontade. Vamos ver quem é que vai ganhar a caneca e o kit chimarrão, que tá bem bonito. Eu já tô tomando meu chimarrão aqui. Todo personalizado. Vamos dar uns 2, 3 minutinhos para o pessoal. Certo. Aí eles já conseguem se inscrever ali no sorteio. E também, se quiserem colocar alguma pergunta, pessoal, se não tem nenhuma pergunta, então tenho certeza que eles fizeram o melhor webinar dessa série e realmente ninguém tem nenhuma pergunta. É uma apresentação mais enxuta, mas ela é muito importante, né? Para que aí o público entenda a importância, né, de ter esse serviço de GRC gerenciado. Mais um minutinho e aí a gente encerra aqui pro sorteio. Aproveitando também, Perfeito. pessoal, para vocês acompanharem a gente ali no YouTube, que tá saindo os webinars passados. Esse webinar também provavelmente vai sair aí na semana que vem, para vocês darem uma revisada, entenderam tudinho. Vocês podem também compartilhar com outras pessoas que não conseguiram entrar nesse webinar. E aproveitando também o gancho, nós vamos estar no Mindesec na semana que vem. Então, caso algum de vocês que está aqui nesse webinar vá no Mindesec, não deixe de passar no nosso stand, a gente vai ter brindes muito legais. A gente vai estar lá tomando um chimarrão também, tomando um café na nossa caneca, então passem lá para conversar com a gente e para tirar alguma dúvida também. Eu Eu vi ali no convidei. chat, que é o que colocaram uma pergunta, se você quiser ler. Deixa eu abrir o chat aqui. É no perguntas e respostas, né? Isto. Mesmo sem ter um N1, N2 e N3 estruturado, é possível manter um trabalho de RC após uma implantação assim? Tem uma equipe interna muito reduzida. Sim, a Rochelle pode complementar minha resposta, mas a verdade é que a gente consegue manter sim um trabalho de GRC estruturado, porque o GRC ele é muito da cultura interna da empresa, né? A gente alinha todos os procedimentos dentro Exatamente. da empresa. Pode complementar, Rô. Isso, e é como eu estava falando, a gente acaba sendo um membro do time aí da empresa, né, para realmente atender todos esses gaps que estão faltando,
que é uma consultoria mesmo. Então, tudo que a gente identifica que não está maduro e que tem risco, a gente faz esse trabalho personalizado também, né? Sempre alinhado com a alta gestão e a diretoria e os membros do comitê. E não tentando puxar o assado para o nosso lado mais uma vez, né? Como eu disse, a ideia aqui não é vender, a ideia aqui é falar sobre o assunto. Mas a Drop também, nos momentos em que a gente precisa de apoio dos outros times, por exemplo, para realizar os testes de phishing ou pentests, que a gente recomenda durante o trabalho do GRC, a gente oferece esse serviço e, em alguns casos, a gente consegue até colocar dentro do contrato de GRC esse tipo de execução. Então, não tendo uma equipe interna robusta, tu ainda consegue fazer esse tipo de projeto. O GRC aqui da Drop, ele tem o apoio de todas as áreas de TI para dar esse suporte completo para o cliente. Ó, tem uma pergunta muito boa ali, que eu sei que tu já estudou a ISO 31000, que é de gestão de riscos. Então, a pergunta é a seguinte: como fica o uso da ISO 31000 de 2018 nesse processo de GRC? A gente alinha, né, toda essa documentação que a gente estrutura no cliente, a gente alinha ela não só a 27001, quanto também na 31000 e demais frameworks de mercado. Não sei se eu respondi a pergunta, mas toda a documentação que a gente estrutura, né, elabora para o cliente, é baseado nos melhores frameworks de mercado. Ultimamente a gente tem utilizado, inclusive, a ISO que fala sobre inteligência artificial, que é a 28000. A 42.001, 42.000, exatamente. A gente tem exato. utilizado bastante a 27.000, a 28, a 31.000 e a 42.000 como base para o nosso trabalho nos clientes que não requerem ah, um trabalho especializado em frameworks internacionais. Mas em muitos casos a gente, inclusive, está estruturando agora uma avaliação de riscos baseada em todos os frameworks. Então a gente faz o apontamento e aponta em qual item de qual framework aquilo ali está englobado, né? Tem muitos frameworks que se repetem, né? Mas a gente não deixa de fazer o apontamento. É importante que esse trabalho que a gente está realizando, né, esse serviço gerenciado, ele já está sendo aplicado com controles aí para ajudar os clientes dessa massiva, né, do uso, como usar a inteligência artificial de forma segura, como orientar os colaboradores, né, como deixar também aí o ambiente do cliente de uma forma preventiva, né, para que não tenha um incidente de vazamento de dados, por exemplo, né? Então, isso tudo também ali na parte de conscientização, a gente realiza esse workshop, né? Não só falando de segurança da informação, segurança cibernética, privacidade, mas também inteligência artificial. Na gestão contínua, inclusive, a gente fala muito sobre a ISO 22301, né? Que fala sobre a gestão contínua de negócios. Então, a gente acaba trabalhando com várias normas internacionais aí no nosso dia a dia, mas a gente pauta principalmente o nosso trabalho de GRC na 27001. Ó, inclusive, a próxima pergunta ali que fizeram no chat fala exatamente sobre a 22301. A 27.031 e a 22.301 também incorporam esse processo, correto? Correto, exatamente. Exatamente. Pessoal, E sem esquecer da 27700, desculpa, Glória, da 27701, Sim. que é a ISO, que é uma extensão da 27001, que é de segurança, né, com privacidade. Pode continuar, Glória, desculpa. Só quis não, tudo complementar bem. aí. Se quem É, fez a pergunta quiser colocar no chat aqui se foi respondida, pode colocar enquanto a Glória fala aí para vocês. isso. Kel, por favor, pode abrir o sorteador? Claro. Eu vou inclusive compartilhar aqui com vocês. Pode tirar minha tela? Uhum.
É isso aí, Glória? Tá carregando ainda, peraí. Isso aí. Show. Então, 18 números, por favor. Um número. O primeiro sorteio, então, vai ser o da caneca. A Beleza. queridinha da Drop. É a primeira vez que eu tô fazendo o sorteio pelo sorteador online. É só não selecionar essa opção aqui que ele não repete números, correto? Isso depois vai aparecer embaixo, quando sortear a Beleza. primeira vez. Vamos lá. Rufem os tambores. Número 11. Número 11 é o Rafael Medeiros. Ó, parabéns, Rafael. Parabéns, Rafael. Parabéns, Rafael. Mais um sorteio sem repetir o Isso. resultado. Agora é o kit chimarrão. Esse aí é pra quem não é gaúcho se tornar gaúcho, hein? A gente fez o webinar todo aqui tomando um chimarrão, todo mundo junto. Vamos lá. Dúvida, a gente ensina depois como preparar o chimarrão. Perfeito. Número 7. Número 7 é a Poliana. Parabéns, Ó, Poliana. parabéns, Poliana. Se não for gaúcha, vai acabar se tornando. Sim. Se Mas torna também, vício. pessoal, se alguém de vocês que ganhou tiverem lá no Mindesec também, a gente passa lá pra gente tomar um chimarrão junto, ou aprender a tomar chimarrão também, Isso. retirar o brinde lá também, se vocês quiserem, também não tem problema. E vou mandar um e-mail ali pra gente combinar direitinho. E a gente se vê na semana que vem em mais um webinar. Muito Muito obrigada obrigado, pela presença e pessoal. apresentação, pessoal. Bom dia a todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.